Bom dia, sexto ano A, B e C. Então vamos lá para mais uma quinzena de atividades para vocês fazerem. Colocando aqui um vídeo para ajudar vocês na realização das atividades, ok? Então vamos lá. Vamos ver o que a gente vai estudar essa semana então. Geografia. Hora da aula de geografia. Aula de geografia, professor Júlio, sexto ano. O tema da aula dessa semana é Conhecendo o Sol. A gente vai estudar então em relação ao solo alguns fatores como conceito, formação, composição, tipos de solo, sua importância na agricultura e a sua importância. Vamos lá. Aqui eu tenho um ecossistema. O ecossistema é formado pela biosfera. O que é biosfera? São seres vivos. A atmosfera, o que é a atmosfera? O ar. A litosfera, o que é a litosfera? Rocha. E a hidrosfera. Hidrosfera é o que? Água. No meio da junção disso tudo, eu tenho a formação que chamamos de solo. Tá? Então, para a formação do solo, eu tenho a contribuição dos seres vivos, do ar. O ar está aqui, da água e da litosfera, que são as rochas. Para a formação que chamamos de solo. O que é solo, então? Solo, vulgarmente chamado por terra. A terra, você pega lá, manipula, é o solo. Como se dá a formação desse solo, então? Tá? Solos, conceito. O solo é a camada mais superficial e mais fina da crosta terrestre e é indispensável para a manutenção da vida na Terra. Isso é a definição de solo. O que é solo? É a camada mais superficial e mais fina da crosta terrestre e é indispensável para a manutenção da vida da Terra. O solo ele é formado por materiais orgânicos, inorgânicos e materiais orgânicos. Materiais orgânicos. O que são esses materiais orgânicos? Formados a partir da desintegração de rochas, partículas de rochas. São as chamadas partículas de rocha. Que são os materiais inorgânicos. Os materiais orgânicos. Formados a partir da decomposição de matéria orgânica. Matéria orgânica é a decomposição de seres vivos. Tá? Então, inorgânico posso denominar como seres não vivos. E orgânico, decomposição de seres vivos. Inorgânicos, seres não vivos, orgânicos, seres vivos. Aqui eu tenho um perfil de solo, né? Uma árvore, as plantinhas, as gramas. Aqui eu tenho essa camada aqui que é o solo, tá? Aonde estão as raízes das árvores. Etapas da formação do solo. Então eu tenho aqui a participação da chuva, tá? Erosão, vento. Aqui eu tenho a chamada rocha-mãe. Pequenas plantas, água, micro-organismos, elementos minerais. A rocha-mãe, tá? Já tem a formação de uma camada. Restos de seres vivos, que o horizonte solo a gente vai ver agora mesmo. Horizonte 0 a, horizonte B, horizonte C, a rocha-mãe, tá? Então a formação do solo, gente, ela se dá de baixo para cima, tá? Tem um fenômeno que atua de baixo para cima chamado de orogênese. Vai empurrando essa rocha para cima, ela vai sofrendo transformações, tá? Até chegar a um tipo de rocha muito fino, tá? Grãos muito finos, e ela se junta com humus e se dá a formação do solo. Vamos ler aqui. O vento e principalmente a água são os agentes erosivos que mais contribuem
para a desagregação das rochas. Então, o que mais contribui para a desagregação das rochas? É o vento e a água. A água dissolve certos minerais, fragilizando as rochas. As mudanças de temperatura provocam fraturas nas rochas. Elas se fraturam, se quebram. Nas fraturas, acumulam-se fragmentos e elementos minerais resultantes da degradação das rochas. Também se instalam alguns seres vivos, como plantas, cujas raízes alargam as fraturas, contribuindo para a desagregação das rochas. No final da sua formação, o chamado solo maduro é constituído por 4 horizontes. Horizontes 0, horizonte A, horizonte B e horizonte C. Isto é, por 4 camadas com composição distinta. Esses horizontes situam-se sobre a rocha-mãe, que é a rocha a partir do qual se formou o solo. Então, a partir da rocha-mãe, eu tenho a formação dos horizontes. O C, que tem alguns fragmentos de rocha grandes. O B, horizonte A até o horizonte 0. Tá? Essa é a questão da composição do solo. Solos, formação. Eu tenho algumas questões aqui. Rocha-mãe. Entre a rocha-mãe e até a formação do solo, tá? Eu tenho no meio um processo chamado de intemperismo. Esse intemperismo acontece de 3 formas: físico, biológico e químico. O intemperismo físico compreende variação da temperatura, ação do gelo e ação dos ventos. O biológico são os líquens, as bactérias e os musgos. E o químico, a água da chuva. Então, do processo de transformação da rocha-mãe até o solo, eu tenho no meio um processo chamado de intemperismo. O intemperismo é de 3 formas: físico, o biológico e o químico. O físico entra temperatura, gelo, vento. Biológico, líquens, bactérias, musgos. Biológico são seres vivos. E químico, água da chuva. O que eu tenho aqui é a rocha-mãe, tá? Vai passando pelo processo de intemperismo. Aqui eu tenho a formação de líquens e musgos, ervas pequenas e arbustos, matagal com arbustos, pinheiros abertos. Aqui é a rocha-mãe, tá? Que ela vem aqui, aquela aqui. Aqui ela desaparece, que eu vou ver só essa camada de cima. Então, a formação do solo. Solos, formação. Água, né, que ela entrou aqui nessa fenda dessa rocha. Ela foi perfurada, o gelo aqui, tá? Que é a perfuração maior. Até essa parte caiu, tá? Aqui houve o processo de quê? Fragmentação da rocha. A água é o intemperismo quê? Químico. Físico. Intemperismo físico, fragmentação das rochas, ocorre quando as rochas são desagregadas por agentes físicos, no caso, a água e o gelo. Então a água penetrou, né, formação de gelo, e a rocha quebrou, fragmentou. O intemperismo químico ou decomposição das rochas acontece quando os minerais que as constituem são alterados em sua composição. Tá? Aqui eu tenho líquens, tá? Aqui tem uma rocha, né? Aqui é a rocha. Então a raiz penetrou aqui e fragmentou essa rocha, ela quebrou. Processo de formação do solo. Aqui eu tenho a rocha-mãe. Aqui eu tenho a rocha-mãe mais rochas menores. A rocha-mãe está aqui, tá? Rocha-mãe. Aqui eu já tenho o horizonte solo, que eu já tenho a formação do solo. Aqui, solo aqui. Solo jovem e rocha bastante desagregada. Os horizontes solo que foi falado anteriormente são 4, né? O 0, o A, o B, o C e a rocha-mãe. As transformações acontecem de baixo para cima, então. Rocha-mãe, que submetida a intemperismo se desagrega e se decompõe, dando origem ao solo. Horizonte C. Horizonte formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe, com presença de materiais que ainda estão
se transformando em solo. O B. O horizonte formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe, estando abaixo do horizonte A. A. Primeiro horizonte mineral de solo, mais escuro por conter mais humus que os horizontes B e C. E 0. Camada de restos de plantas e animais na superfície do solo. O que é humus, então? São seres vivos decompostos. Tá? Então, o solo é formado por rochas desagregadas, no caso, pequenos fragmentos de rocha, seria uma espécie de areia, mais o humus, que é o adubo natural da terra. Isso dá a formação do solo. Rocha fragmentada em pequenos fragmentos mais humus é igual a solo. Composição. O solo é constituído por materiais, aqui os inorgânicos, ó. Água, ar, grãos minerais. Esses grãos minerais é dividido em 3 partes: areia, silt e argila. Areia, silt e argila. Orgânicos. Organismos vivos, restos de plantas e animais em decomposição, humus. Inorgânicos. Água, ar e grãos de areia. Grãos minerais podem ser divididos em areia, silt e argila. Orgânicos. Organismos vivos, restos de plantas e animais em decomposição, humus. Elementos que constituem os nutrientes encontrados no solo: nitrogênio, o fósforo e o potássio. São os elementos, né? Os elementos, ou seja, os nutrientes minerais são encontrados no solo: nitrogênio, fósforo e potássio. Isso aqui não é tão importante, tá? A composição do solo. Parte sólida do solo: 45% de minerais, 25% de água, 25% de água e 5% de matéria orgânica. Onde está essa água? Nos poros. Esse ar. Então tem 45% de minerais, 25% de água. O ar que está dentro do solo, 25% e 5% de matéria orgânica. Matéria orgânica é seres vivos decompostos. Aqui o solo, né? Alguns elementos aí encontrados no solo, né? Lesma, orelha de pau. Essa orelha de pau aqui, quando a árvore apodrece, cria umas saliências, tá? Alguns animais, caramujos, centopeia, o milípede, colocar as larvas lá dentro do solo, tutuzinho, né? Fungos, larva de besouro, minhoca, formigas, bactérias. Isso tudo aqui está dentro do solo. Isso é importante para o solo? É, né? Fundamental. Aqui, ó. Isso aqui medida em milímetro. O cascalho, ele é maior. A areia é um pouco menor. O silt, bem menorzinho. E a argila é invisível nessa escala, tá? Então o solo é formado por silt, argila e areia, tá? São pequenos fragmentos que são rochas, tá? Rochas decompostas ou fragmentadas. Elas vão se fragmentando, tornando maiores, né? Okay? Os tipos de solo. Eu tenho os arenosos, cerca de 70% de areia, muita porosidade, pouco permeável e infértil. O argiloso, 30% de argila, conhecido como barro, pouco porosidade, pouco permeável e fértil. Infértil é porque não produz nenhum vegetal. Fértil é porque produz. Eu tenho o solo siltoso, solo intermediário entre a areia e a argila, o humoso, cerca de 10% de humus, bastante fértil e solo adequado para a agricultura. Esse é um solo mais preto, tem muito humus. Calcário, elevada quantidade de calcário, fertilizante natural, é um solo de deserto, não produz nada. Técnicas que auxiliam a fertilidade do solo. Aração.
Consiste em revolver a camada superficial e compactada do solo para aumentar a quantidade de ar, deixando a terra mais fofa e facilitando a permeabilidade. Isso aqui é para a agricultura, né? Você tem um solo natural, você tira a vegetação, depois você vai passar por um processo de aração. Você vai fazer o que? Revolver a terra para ela ficar mais fofa e mais permeável. Adubação. Produtos usados para complementar os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, portanto possuem nitrogênio, fósforo e potássio. Podem ser industrializados, né, que é adubo químico, minerais ou inorgânicos, restos de seres vivos. Então, né, quando você vai fazer sua horta orgânica lá na sua casa, plantar alface, o que você coloca? Primeiro você vai revolver a terra e misturar, né, com adubo orgânico, que é esterco de vaca, né, para ajudar o que? Na adubação do solo. Por que é chamado de horta orgânica? Porque não usa produtos industrializados, produto químico. O orgânico, ótimo fator condicionador, exemplo, farinha de osso, farelo de mamona, humus, minhoca, esterco da vaca. Compostagem. Utiliza-se lixo orgânico para a produção de adubo, mas também a produção de gás metano utilizado para combustível. Também é um ótimo condicionador do solo, além de ser rico em minerais. Essa compostagem você pode fazer na sua casa, né? Você coloca um pouco de terra, folhas, restos de comida, tem que ser orgânico, tá? Restos de comida, aquilo ali vai ser atacado por fungos e bactérias, e você deposita mais até que ele transformar em adubo. Rotação de culturas. Consiste no rodízio entre espécies cultivadas aproveitando o nutriente do solo. Você planta, o agricultor planta arroz, depois planta soja, depois planta outro elemento, né? Não plantando a mesma coisa por vários anos. Calagem. Aplicar cal para neutralizar a acidez do solo. Outro, irrigação. Em regiões secas, onde não há chuva suficiente para manter o solo úmido, muitas vezes é necessário regular o suprimento de água por meio de canaletas, esguichos e outros recursos. É preciso retirar a água que está em excesso, construindo-se valas ou canais, chamados de drenagem. Tá? Irrigação. Quando há falta de água, procura água em outro lugar para irrigar. Quando tem água demais no solo, faz buraco no solo para drenar a água, para tirar o excesso de água. O solo é fundamental para a vida e possui grande importância em diferentes áreas, sendo e promovendo a sua importância. Meio ambiente. Qual é a importância do solo para o meio ambiente? Suporte, biodiversidade, nutrientes para as plantas, proteção para as águas subterrâneas e ciclo das águas. Para a economia. Construção civil, atividades extrativistas de minério, seres vivos, alimento, abrigo, suporte e renda. Isso aqui é a importância para o meio ambiente, para a economia e para os nossos seres vivos. Do solo, lógico. Tá? Então, terminamos aqui. Obrigado e boas atividades.